Neste domingo, Arsenal e Manchester City se enfrentam pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. E a dúvida que surge na cabeça de muitas pessoas é a seguinte: a Community Shield é um título oficial? Ele vale como um título ou ele é só um torneio de pré-temporada? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, você está convidado a se inscrever, deixar o seu like, comentar quem para você é o favorito para vencer a Community Shield neste ano, Arsenal ou Manchester City. Eu sou o Caiolas e bora lá. Supercopa, esses torneios de Supercopa são muito comuns, né? Em todo mundo tem, em todos os países tem. No Brasil, desde 2020 esse torneio acontece, aliás, desde 2021, né? Eles ganham uma certa importância, que começam a ser considerados espécies de títulos. No entanto, nem todos eles foram criados com o intuito de serem títulos. É o caso aqui da Community Shield, né? O que é a Community Shield? É um jogo que inaugura oficialmente a temporada do futebol inglês. Ele acontece sempre uma semana antes do campeonato inglês iniciar. E ele envolve o campeão da Premier League, o campeão inglês, contra o campeão da Copa da Inglaterra, a FA Cup. É um jogo, inclusive, organizado pela FA, Football Association. Na última temporada, o Manchester City venceu tanto a Copa da Inglaterra quanto o campeonato inglês. E aí, muita gente poderia pensar, já que o Manchester City venceu os dois títulos, entrega logo essa Supercopa para eles e não precisa ter jogo coisa nenhuma. Não é bem assim, porque na verdade o intuito da Community Shield não é ser um título. É um jogo principalmente ligado à caridade. É um jogo para arrecadar fundos. Esses fundos, esse dinheiro vai ser distribuído entre os clubes para eles auxiliarem as comunidades e instituições carentes. Então, o jogo, acima de tudo, ele é uma forma de arrecadar dinheiro para a caridade. Tanto que, no primeiro nome que este torneio teve, e tinha a palavra charity, que significa caridade, né? O nome em 1898, a primeira edição aí da Community Shield, Sheriff of London Charity Shield. Então tinha o Charity Shield. 10 anos depois, em 1908, o torneio passa a se chamar Charity Shield apenas. E ele tem essa tradição de ser um torneio de arrecadação de fundos. Então, simplesmente entregar o título de super campeão para o Manchester City só porque ele ganhou campeonato e Copa não faria sentido. Afinal, precisam arrecadar o dinheiro para ajudar a comunidade. E também se tornou uma tradição na Inglaterra, né? Os ingleses são muito tradicionais. Eles têm torneios e coisas muito históricas. Eles dão muita importância para isso. Quando a Charity Shield foi criada inicialmente, não era entre o campeão inglês e o campeão da Copa, mas sim um torneio entre um time profissional e um time amador. A primeira edição, por exemplo, o primeiro vencedor foi o Manchester United, que era o time profissional jogando contra o Queen's Park Rangers, um time amador que depois se tornaria profissional. Apenas em 2002, o nome mudou para Community Shield. De Charity Shield para Community Shield. Por que isso? Porque alguns problemas aconteceram ligados à questão de caridade, começou a não rolar repasse da Football Association para as instituições de caridade. E aí os clubes se uniram e falaram, tudo que vocês arrecadarem, vocês vão distribuir não para caridade, mas para os clubes. E os clubes vão repassar para as instituições e comunidades que eles ajudam. Então o nome se alterou, o nome foi alterado, inclusive há várias histórias, né? Nos anos 70, por exemplo, o Derby County e o Leeds United, o Derby County era o campeão inglês, o Leeds era o campeão da Copa, se recusaram a jogar a Charity Shield por causa desse escândalo, né? A questão de falta de repasse de dinheiro. E aí, naquele ano, foi disputado o torneio entre o Aston Villa e o Manchester City. O Manchester City foi o quarto colocado do campeonato inglês e o Aston Villa foi o campeão da terceira divisão. E assim, devido a isso, o nome mudou de Charity Shield para Community Shield. Community significa comunidade. Então, os clubes ajudam as suas comunidades, não só a caridade, né? Ainda é um jogo de caridade, mas os clubes que ajudam as suas instituições. Então, deixou de ter o nome Charity para o nome Community. Só que desde que a Premier League foi instituída nos anos 90, esse jogo perdeu um pouco a sua importância. Ele perdeu a importância de ser considerado um título para passar a ser considerado mais uma partida de exibição, um caráter meio de pré-temporada. Os times começaram a fazer turnês mundiais de pré-temporada e a Community Shield entrou meio nesse balaio. Aí vem a grande pergunta, né? Aí surge a grande pergunta. É um título ou não é? Vale um título ou não é? Cara, historicamente, sim.
Historicamente, são 125 anos, 125 edições da Community Shield. E sempre foi considerado um título de inauguração da temporada, né? Um título, uma taça, talvez não um título, mas podemos chamar de taça, que dá uma moral, levanta a moral dos jogadores, né? Tem uma série de prós aí. Mas desde que a Premier League foi instituída e essa globalização do futebol, principalmente o futebol inglês, começou a acontecer, o jogo é muito mais uma exibição e, historicamente, também é um jogo para arrecadar fundos. Então é um enorme limbo entre pré-temporada e Supercopa de fato, né? Até os anos 90, até a instituição da Premier League, era muito variado. Cada ano um clube ganhava, clubes menores ganhavam muitos campeonatos ingleses, ganhavam muitas copas. Só que desde a instituição da Premier League, esse duelo da Community Shield começou a ser muito mais entre os clubes do Big Six. Então, rivalidades Manchester United, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, né? Se não me engano, apenas o Leicester foi intruso em 2 oportunidades nos anos recentes nesse jogo da Community Shield. Então, isso dá uma importância maior. Eu costumo dizer o seguinte, a Community Shield é um título para quem ganha e é um jogo de pré-temporada para quem perde. Então, depende muito de você ganhar ou não esse título para você considerá-lo taça. Eu fiz uma lista de prós e contras e aí eu vou deixar você decidir se vale título, se vale taça ou não. Para mim, os prós da Community Shield primeiro, são os times mais fortes da Premier League sempre disputando, então tem uma rivalidade sempre instituída. Geralmente, os times colocam os seus 11 mais fortes. Em torneios de pré-temporada, os técnicos variam muito as equipes, mas na Community Shield eles costumam levar o time titular a campo. Acentua as rivalidades, né? Então, se você tiver um Manchester United, Manchester City, ou United, Liverpool, Arsenal e Tottenham, Arsenal e Chelsea, são rivalidades que são acentuadas. E dá uma moral pro time vencedor. O time vencedor chega com mais moral para a temporada. Os contras. Primeiro, ainda é pré-temporada. Não começou oficialmente a temporada do futebol. Historicamente é um jogo de exibição e de caridade. E não realmente um jogo que vale taça. Isso é a história da competição. Terceiro ponto, né? Se você perde, não gera uma crise. Nem sempre reflete a temporada. O prêmio é muito baixo, porque, como eu falei, todos os fundos são divididos entre os clubes que participaram da última FA Cup. Então, não gera muita renda, ganhar, perder, não faz diferença. Apenas 3 vezes nos últimos 30 anos, desde a instituição da Premier League, apenas 3 vezes o time que ganhou a Community Shield também foi campeão inglês. Então, realmente está muito mais, para mim, muito mais perto da pré-temporada do que realmente temporada oficial. Eu deixo você decidir se é título ou não. Eu pendo um pouquinho mais para dizer que, cara, não vale nada. É um jogo de exibição. Mas é aquilo. Se você vence, é título. Se você não vence, não é. Quero saber a sua opinião. Então deixa nos comentários. E se inscreve no canal, como eu falei. E me siga também em todas as redes sociais. Demorou? É isso. Então, galera. Muito obrigado. É nóis. Cara, calma aí. Não vai embora ainda não. Por favor, tenho um recado para você. Todo domingo, começando agora, neste final de semana, 8 horas da noite, lá nas minhas redes sociais, eu vou fazer uma live com o meu amigo Tutu, lá da Head to Head, e a gente vai repercutir toda a rodada, todos os jogos, todos os melhores lances da Premier League daquele final de semana. Então, se você não quer perder nada, se você curte futebol inglês, segue a gente, segue aqui o meu canal, segue o canal da Head to Head aqui no YouTube, segue a gente nas redes sociais e acompanha, participa, vai ser muito legal ter você lá. Também vai sair como podcast, tá bom? Valeu!